E a dimensão 1D é já uma dessas dimensões para a qual nós temos uma literatura que apresenta variações, né, do que é considerado como 1D. Tá? Então, a primeira dessas definições do 1D que nós temos na literatura, ela diz respeito à própria implantação do BIM. Então, o 1D no BIM, né, para essa visão específica, ele trata da implantação dos próprios protocolos BIM, né, da própria mentalidade BIM, né, do próprio raciocínio específico que a metodologia BIM exige, da implementação de ferramentas, da implementação de rotinas, inclui aqui, inclusive, né, essa implantação de protocolos, ela diz respeito, inclusive, não só a uma, né, digamos, uma empresa especificamente, um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura especificamente, mas ela diz também respeito à implantação em nível governamental, como, por exemplo, com legislações voltadas para isso. Tá? Então, no Brasil, como a gente também já comentou em outro momento, nós temos uma legislação, né, uma legislação importante, que foi aprovada em 2020 e passou a vigorar agora, já em 2021, né, em janeiro de 2021, que é sobre a implantação dos sistemas BIM, né, para contratação de serviços de arquitetura e engenharia do governo federal. Né? Então, esse é também, né, um dos elementos aí que se enquadram na dimensão 1D do BIM, né, que são esses diversos protocolos de implantação. Então, desde o nível ali, né, do indivíduo, por exemplo, né, um autônomo trabalhando sozinho, até um escritório um pouco maior, até grandes escritórios, até legislações mais amplas, como, por exemplo, a legislação brasileira, né, em relação à implantação do BIM. Então, tudo isso faz parte desse rol de elementos que estão dentro desse 1D considerado na implantação de protocolos BIM. Mas, como eu disse, esse é uma das visões em relação ao 1D. Nós temos ainda uma outra visão em relação ao 1D e esse trata do conceito. E o que é isso aqui, né? Que conceito, né? O que é isso? Muito bem, basicamente o 1D e o 2D dentro dessas dimensões do BIM, eles são elementos que foram criados a posteriori, né? Para que a gente meio que completasse, né, esse conjunto de dimensões do BIM. Então, algumas literaturas, né, nesse esforço de criar o que seria esse primeiro momento do BIM, considerou como sendo 1D o próprio conceito, né, o próprio conceito arquitetônico, o próprio conceito estrutural, né, o partido ali que é tomado no momento de se desenvolver um projeto, né, no momento em que a gente encara esse novo empreendimento, a gente estabelece uma série de preceitos, uma série de premissas, a gente estabelece um conceito, né, que vai dirigir esse desenvolvimento de um projeto, esse desenvolvimento desse empreendimento, dessa edificação, enfim. Então, a fase do conceito é uma fase inicial realmente em qualquer processo de projeto, né, seja ele BIM ou não. Então, uma outra visão, né, enquadra como sendo da dimensão 1D do BIM a questão justamente da concepção, né, daquela criação inicial que vai dar origem, de fato, ao desenvolvimento depois de um projeto arquitetônico, de um projeto estrutural e assim por diante. Então é desse conceito, né, que é muito utilizado, especialmente na linguagem do arquiteto, né, mais até do arquiteto, embora não seja exclusivo do arquiteto, mas é uma linguagem muito do arquiteto, né, essa questão do conceito de projeto. Tá? Então, são essas as duas visões que nós temos em relação à dimensão 1D do BIM. Tá? Eu particularmente gosto de entender e prefiro entender, e acho que é mais produtivo entendermos o 1D do BIM como a implantação de protocolos BIM, porque de fato esse é o primeiro passo. Quando a gente entra nesse mundo BIM, a gente tem que ter clareza de que é uma mudança de paradigma efetivamente, uma mudança de rotinas de trabalho efetivamente, que a gente está trazendo para o nosso cotidiano. Então não é simplesmente uma substituição, né, de um software, né, de um AutoCAD, por exemplo, para um Revit. Não é simples assim. Né? Existe todo um procedimento importante de ser feito que envolve conhecimento técnico, sim, conhecimento ferramental, sim, mas que inclui em grande parte uma questão importante de mentalidade. Né? Então, o primeiro passo, quando a gente decide, de fato, entrar para este mundo BIM, é desenvolver e implantar
os protocolos BIM. Então, esse é um ponto importantíssimo e, nesse sentido, eu acho muito mais produtivo que a gente trabalhe, de fato, com essa noção de que a dimensão 1D do BIM se trata da implantação de protocolos BIM, porque é esse o primeiro passo que efetivamente nós temos que dar no momento em que a gente decide que a gente vai, né, seguir em frente com a plataforma BIM, que a gente vai adotar as plataformas BIM e assim por diante. Tá bom? Então, esse é o 1D, a dimensão 1D do BIM.